Um assunto valioso para você se dar bem no Enem, em qualquer vestibular brasileiro, são as relações numéricas. Você tem que ficar esperto naquela relação simples. Um mol está para a massa molar, que é a massa tabelada, que está para 6 vezes 10 a 23. Quando eu falo esse número, todo mundo se arrepia. Fica ligado na aula sobre relações numéricas que eu trouxe para você, que está muito maneira. Eu sou Roberto Mazei e você está no canal Química com Arte. Numerosidade e quantidade de matéria. Isso aqui, gente, essa expressão, ela é traduzida pela palavra mol. Mol é a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quantas são os átomos contidos em 0,012 kg de carbono 12. Você fala assim, ó, hein? Não é verdade? Porque a química adora fazer definições que vão te complicar. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, gente, ó, 0,012 kg, se você pegar o carbono, cuja massa é 12 na tabela periódica, repara, ó, 0,012 kg. 1 kg corresponde, minha turma, a 1000 gramas. Logo, 0,012 kg vão corresponder a uma massa M. Sabe quanto é essa massa? 12 gramas. Sacou, gente? Ou seja, a definição de mol que a IUPAC usou para ver se confundia, não confundiu. Sabe o que é isso? O que é mol? Se liga no Mazei. Aquilo que eu te falo sempre, traduzindo com a mazeizice dele. Mol, gente, no fundo é a massa tabelada. Sacou? E aí surge um númerozinho um pouquinho diferente que eu vou te mostrar agora. Sendo assim, ficou definido que um mol, que é a massa tabelada, a massa que você encontra na tabela periódica de átomos de carbono, gente, equivale a 6,02 vezes 10 a 23 átomos que contém 12 gramas de carbono. Mas aí, isso me confundiu. Você não tem dificuldade nenhuma. Primeiro, gente, falar que esse número aqui é chamado de Na. Esse número é o famoso Na. Número de... Olha a palavra, gente. O nome do cara. Avogadro. Tá? Amadeu Avogadro, um cientista italiano que fez os primeiros cálculos sobre isso. E o Na é o número... Olha só, não é Avogadro. Não é problema. Nesse caso aqui é problema. Sacou? Avogadro. Tá bem? Então, o Avogadro, ele falou uma coisa meio que assim, que pra gente hoje, gente, é tão comum, que é assim, por exemplo, você conhece muito a palavra centena, não é isso? Centenas são 100. Você fala, gente, precisei comprar uma centena de telefones. 100 telefones. Cara, perdi já 2 centenas de telefone, perdi 200. Porque você sabe que uma centena é 100. Nós vamos acostumar então, gente, que o número de Avogadro é esse, 6, e a gente não vai usar o 02, a gente vai usar o número só 6 vezes 10 a 23. Olha o que se traduz isso então, gente, simplesmente nisso, ó. Toda vez que eu falar para você que eu tenho 1 mol de carbono, eu estou te dizendo, gente, mol é MTAB. E MTAB é a massa que você colhe aonde? Na tabela periódica. Isso também é chamado de massa molar. Então, 1 mol de carbono, minha turma querida, você tem 12 gramas. Não é tranquilo? Olha só para poder ficar fofinho. Deixa eu te mostrar a tabela periódica, aqui está. Quando você vem aqui no carbono, olha bem, gente. Aqui está o carbono. Repara que tem 2 números no carbono. A massa, gente, já falei isso em algumas aulas. A massa corresponde ao número maior. É com ele que a gente vai trabalhar. Massa, olha a minha boca. Massa bilabial. Massa é o maior. Então o carbono, gente, tem 12 e 6. A massa do carbono, a massa molar, ou seja, o MTAB, é 12. Se liga, galera. Então, quando eu falo que 1 mol de carbono, qual é a massa dele? É a massa molar, que é 12 gramas. Isso aqui, gente, encerra 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Agora, olha que barato, gente, de carbono. Você pode fazer essa relação aqui, e é ela quem vai te nortear toda a linha padrão para várias substâncias. Gente, se eu pegar assim, ó, o mol do ferro. Gente, eu quero fazer essa relação para o ferro. Então vamos lá na tabela de novo, pessoal. Se liga só, ferro está aqui.
Então, sempre que eu falar em 1 mol de ferro, gente, eu estou falando da massa tabelada, que nesse caso aqui, gente, só para você não esquecer, massa é o maior. Tu tens 56, tu tens 26. Deixa eu aumentar para a galera, tá ligado? Tu tens 56, tu tens 26, o pessoal de casa ver. A massa, gente, do ferro é o 56, tá bom? Então, assim, se liga. Quando eu falo em 1 mol de ferro, gente, eu estou me referindo a 56 gramas de ferro. Isso aqui, gente, também tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Para você entender melhor, de ferro, agora. Aí você, como é que é o mesmo número de átomos e a massa é diferente? As coisas têm massa diferente. Você quer ver, gente? Vou sair da química. Eu vou pegar o seguinte, faz de conta que eu tenha... Vou sair de mol também para dúzia, porque é muito parecido. Uma dúzia são 12, e um mol é 6 vezes 10 a 23, mas é a mesma coisa. Gente, se eu tivesse uma dúzia de controle remoto de ar-condicionado, eu teria quantos controles? 12 controles. Só que um controle desse deve pesar 50 gramas. Eu ouvi o microfone, já vou dar atenção. Só que um controle desse deve pesar 50 gramas. Então, repara, 12 controles vai dar 50 vezes 12, 600 gramas. 12 controles. Então, se eu falar assim, gente, ó, eu comprei uma dúzia de controles e uma dúzia de frasquinho de álcool. Aproveitar que eu molhei planta, né? Eu adoro molhar planta, gente. Eu gosto da beça de planta. Então, ó, só que isso aqui tem 500 gramas, porque isso aqui tem mais ou menos 500 mililitros, a densidade é próxima de 1. 500 gramas. Se eu comprasse uma dúzia de frascos desse, gente, eu teria 12 frascos, mas teria uma massa diferente de uma dúzia de controles, deu pra tu entender? Só que o número é o mesmo, 12. Então, uma dúzia disso tem 12 garrafinhas dessa, e uma dúzia de controle tem 12 controles. Só que a massa deles é diferente. A massa eu pego, vou pesar, assim como esses caras foram determinados pela tabela. Então, gente, a verdade é que fica assim, então. Sempre que eu falar em 1 mol, eu tô falando o quê? Da massa molar, gente, M, que nós havíamos falado. Massa molar é uma propriedade de uma substância, átomo ou qualquer outra entidade que indica, gente, a massa correspondente a 1 mol. E isso aqui, gente, nada mais é do que quem? A massa tabelada em MTAB. Sempre que eu falar em 1 mol, gente, eu pergunto, eu falo em MTAB. Mas, hein? Oi, amor. Só uma dúvida que ficou, eu não entendi o que é carbono 12. Carbono 12, 12 carbono 12 é a massa dele. Olha, a massa dele... Repara, olha só, deixa eu voltar na tabela. E para pergunta é importante que essa dúvida, às vezes a pessoa tem e não fala. Tá vendo aqui o carbono? Deixa eu aumentar o pessoal de sala ver, gente. Mãozinha. Olha aqui, tá vendo? Eu sabia que era massa, só que eu pensava que era um tipo de carbono. Eu não tinha entendido. Não, na verdade existem outros carbonos. Existe o carbono 12, o 11, o 14, mas o mais estável é o que tá na tabela, que é o 12. Tá bem? Tá, ok. Obrigada. Outra pessoa perguntou. Massa molar é de massa atômica? Não tem nada a ver. Olha que louco, essa pergunta é muito legal. Massa molar não é a mesma coisa que massa atômica, mas massa molar é a massa atômica, só que expressa em gramas. A massa atômica do carbono é 12U, sacou? E a massa molar é 12, mas aí eu posso falar que é em grama. Então toda vez que eu falar em massa molar, eu tô falando em gramas. Tá? Mas é a mesma coisa, assim. Mesma coisa, você tá entendendo, né? Assim, massa atômica do carbono é 12U. Mas qual é a massa molar dele? 12 gramas. Tá bom? A massa atômica do oxigênio, 16. Mas qual é a massa molar dele? A gente pode falar que é essa massa em grama. Há até definições de livros que são assim: massa molar é a massa do átomo expressa em grama. É a massa atômica expressa em grama. Tá bem? É isso mesmo, você tá certo. Mas, ei... Oi, amor. Então, deixa eu ver se eu entendi. Tipo, quando eu falo assim, 1 mol de tal substância tem, sei lá, 20 gramas. Eu tô falando que 20 gramas são 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos dessa substância, é isso? Perfeito. E 20 gramas que você citou, querida, é a massa que você colheu lá na tabela. Entendeu? Tá, ok. Agora, obrigada. só para pegar esse exemplo, que ele é muito maneiro. Na verdade, a pessoa não vem tirar dúvida, né? A pessoa vem dar aula, o que é muito maneiro. Mas vamos pensar essa tua substância. Olha só, eu posso então pegar múltiplos disso. Quanto era mesmo que tinha 1 mol da tua substância? Você inventou aí? 20 gramas, não era? 20, aham. Se você tiver 2 mols dela, você vai ter quantos gramas?
40. Sacou? Agora, Aham. a tua substância 1 mol, olha a substância dela, gente. 1 mol tinha 20 gramas, que tinha quantos átomos? 6. 6,2 vezes 10 elevado a 23. Isso, usa só o 6, tá? Pode usar só o 6, vezes 10 a 23. Gente, se eu Tá. tiver 5 mols dessa substância, quantos átomos vai ter? Deu pra você entender? 1 mol tinha 6 vezes 10 a 23. 5 mols vai ter um número N. Pô, Mas aí, rapidinho. fala comigo. Então, só para ver se eu entendi direito. Eu posso usar aquela fórmula que você falou de botar a massa do isótopo vezes a porcentagem dele de ocorrência. E se eu usar essa fórmula, eu posso encontrar a massa molar também do elemento. De certa forma, sim, se você expressar... Eu não sei quem perguntou, porque eu não estou vendo o nome, estou vendo da Renata aqui, mas foi perfeito. Você pode dizer assim, só que aquela massa que você está usando é em U. A tua pergunta ela vem complementar o que não sei quem, eu não lembro agora quem falou, que é, cara, quando você acha aquilo, você está em 1. Se você falar assim, ó, a massa molar é aquela mesma coisa, só que em gramas. Sacou? Saquei. É isso. Aí, gente, pra gente treinar então agora. Gente, sem pressa, a gente tá com a matéria em dia e tá muito fofinho. Então, gente, é a massa correspondente a 1 mol. Aí, você pode estender isso, gente, para outras coisas. Por exemplo, porque não é só molécula, né? Não é só átomo. Eu posso falar que 1 mol de garrafas, vamos pensar, gente, cada garrafa dessa tem 500 gramas, vamos chutar. Eu tenho 1 mol de garrafas. Então, eu tenho 6 vezes 10 a 23 garrafas com a massa. 6 vezes 10 a 23 vezes 500. Sacou? E é isso que o vestibular faz e que confunde muito vocês e que eu não queria confundir. Então, na verdade, não é só para átomo, gente, ó. É de uma substância, qualquer entidade. Você pode falar, por exemplo, em molécula. Olha só, gente, a massa molar da água. Como é que eu calculo a massa molar da água? Vamos lembrar, gente, ó. 1 mol de água tem 18 gramas. Como é que a gente determina isso, gente? A gente vai na tabela e vê que o hidrogênio vale 1. Tá vendo? Vezes 2, gente. Porque então são 2 átomos de hidrogênio em cada molécula. Mas, gente, quanto vale o oxigênio, pessoal? 16. Da onde eu tirei isso, gente? Da tabela. Repara, gente, que a massa da água, na verdade, é 18U. Mas se eu quiser falar em mol, eu posso falar que o mol da água, a massa molar, M da água, vale, gente, 18 gramas por mol. Agora, presta atenção você. Agora, eu não estou falando, mas quando eu estava falando de átomo, 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Se eu estiver falando em telefone, 1 mol tem quantos telefones? 6 vezes 10 a 23. 1 mol de garrafinhas de álcool, 6 vezes 10 a 23 garrafinhas de álcool. Gente, agora eu estou falando em molécula. Repara, a água é molécula. Então, 1 mol de água, gente, que tem 18 gramas, tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. E é isso aqui, gente, que a gente vai chamar de linha padrão. Pra gente seguir, me pergunta aí, gente, ó, ninguém tem pressa. Eu tô descobrindo que quando a gente aprende com a paciência de quem pode ter dúvidas, sem o medo, vou perguntar isso, essa dúvida idiota, ele vai me dar um foto. Eu tenho isso, tá, gente? Na faculdade... Mas aí, Oi, Lindão. massa da tabela, ela é de 1 mol? É a massa de 1 mol, exatamente. A massa da tabela, aquilo que a gente chama de MTAB. Então, a parada é maneira que você te pergunta assim, gente, qual é a massa de 5 mols de água? Você vai saber quanto... É como se eu perguntasse agora, quer ver, gente? Gente, 5 euros, quanto vale em real? Repara que você tem que ter noção de quanto é 1 euro. A mesma coisa aqui, você tem que ter noção de quanto é 1 mol. E 1 mol, o euro é tabelado. Pra saber, por exemplo, gente, preciso comprar 522 mil euros. Queria eu, né? Não, precisar eu preciso mesmo. Preciso comprar 522 mil euros. Gente, quanto que eu tenho que ter em real? A tua pergunta vai ser, mas ei, quanto é a tabela do euro hoje? Quanto está tabelado o euro? Quanto é 1 euro? Se você souber 1, você sabe tudo. E o 1 está na tabela. Sacou? Então 1 mol de água, no fundo, está na tabela. Tá, gente? Até aqui tá tranquilo. Eu vou treinar muito vocês com exercícios basicões hoje, tá, gente? Quando eu puder, você fala, vai, mas... Ainda fiquei com tipo, o valor da massa atômica é o mesmo valor da massa molar. Mas cuidado, mas só que a massa atômica é em U na tabela. Se você chamar isso de massa molar, você pode expressar em grama. É a definição de massa molar. É a massa atômica, só que expressa em gramas. Ou seja, a massa atômica do oxigênio é 16, eu posso falar que 1 mol de oxigênio tem 16 gramas. Entendeu? Ou seja, tá? Mas ei, Oi, amor.
Então, se for uma substância simples e eu usar o número de Avogadro... Olha, esse sotaque. Você é de onde, querida? Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ah, eu estive lá dando uma aula em Cuiabá há pouco tempo, sabia? Um aulão. É até lindo lá, adorei. É mais caseiro, né? Mais assim, residencial. Fala. Então, se for uma substância simples e usar o número de Avogadro, eu vou achar o número de átomos, e se for um composto, eu vou achar o número de moléculas. Isso, mas se o composto for molecular, tá? Se o composto for iônico, você vai achar o número de íons. Se for em garrafas, você vai achar o número de garrafas, sacou? É como se fosse assim. Tá. Quer ver? Eu posso falar em dúzia pra tudo, não posso? Eu posso falar em dúzia pra bananas. E olha que barato, gente, uma dúzia de bananas, imagina. Então, 12 bananas. Mas repara a massa de uma dúzia de banana. Eu acho, não tenho noção, mas acho que vai dar mais de 1 quilo. Agora vamos pegar uma dúzia de uvas, mas assim, bolinhas de uva, não é cacho não, tá? Uma dúzia de frutinhas chamadas uva. Sacou? Uma dúzia de uva são 12 uvas. Mas repara que a massa de uma dúzia de uva é diferente da massa de uma dúzia de bananas. As massas são diferentes, mas o número 12 é um número unitário, serve para tudo. Sim. E aí, se você estiver falando de molécula, é um mol de moléculas. Se você estiver falando de átomos, é um mol de átomos, e assim vai. Tranquilo, gente? Tá, gente? A gente só precisa fazer exercício e treinar isso aqui, mas tá muito por alto ainda, eu tenho noção disso. Posso? Eu vou. Tira um print. 1, 2, 3, print. Mais 2 segundos. 1, 2, fui. Gente, aí a gente pode brincar com isso aqui, quer ver? Ó, por exemplo, a massa molar da água, gente, é 18 gramas. Então a gente quer dizer que um mol de água são 18 gramas e ele tem 6 vezes 10 a 23, o que, gente? Pensa, água é molécula. Moléculas. Olha que tranquilo, gente. Agora vamos falar de átomo. Ó. A massa molar do átomo de oxigênio, gente. Como é que seria a linha dele? Um mol de oxigênio tem 16 gramas. Onde eu achei isso, gente? Um mol é mTB. Gente, a pergunta que não quer escalar. E quantos átomos tem aqui? 6 vezes 10 a 23 átomos. Vai ter questão, gente, sobretudo as vestibulares mais antigos, que o cara vai usar o 6,02 vezes 10 a 23. Como eu te falei, questão antiga, tá, gente? Hoje não é moderno, mas se tu vires, pô... Ah, mas ele falou que... Não, cara, questão antiga vai ter. E a partir daqui, gente, eu posso fazer umas perguntas malucas pra você. Que são assim, quer ver? Deixa eu te mostrar isso. Olha só. Calcule. Olha como é que o Mazei entrou de sola. Calcule o número de moléculas de SO2, esse 2zinho aqui embaixo, tá, gente? Que no PowerPoint eu não consigo fazer isso. Se alguém souber, me ensina. Porque eu tenho que fazer lá no Word, fazer Ctrl+C do Word, trazer pra cá. E eu resolvi fazer isso agora, quando o pessoal não tinha chegado do vestibular, se ligou? Falei, eu fazer exercício de treinamento. Então coloca aqui, gente, ó, treinando. Quanto mais treinar, melhor. Treinando com Mazei. Nós estamos acá, ó. Aí tu copia esses exemplozinhos aqui no cantinho, tá? Você não é quadrado, você é safo, você é um vestibulando, acima de tudo. Um cara que é, versátil, tá? Então copia aí esse exercíciozinho. Eu tive ideia quando o pessoal falou assim, eles não voltaram. Eu falei, que bom. Então fazer mais exercício pra gente treinar. Porque a ideia é treinar, gente. Então olha só, calcule o número de moléculas de SO2 presentes em 320 gramas desse composto. Se você chegar agora no corredor do colégio, fala assim, fulano, calcule o número de moléculas de SO2 presente em 320 gramas. Ele vai falar assim, oi? Que? Mas olha só, gente, tudo parte, pessoal, da linha padrão. A linha padrão é essa aqui, gente. Você vai sempre fazer isso, ó. 1 mol de SO2, que é uma molécula, tá vendo? É uma substância composta, como a Natália falou. 1 mol de SO2, gente, tem que massa? Não sei. Vamos lembrar, gente, ó. Mol. 1 mol é a massa molar. E a massa molar, gente, é quem? mTB, massa tabelada. Sacou? Nós vamos então na tabela, gente, vamos te dar a cola de quanto vale enxofre, que vale 32, e quanto vale oxigênio, que vale 16. Deixa eu te falar o que eu estou escolhendo para te ensinar. Olha só, vai que é tudo planejado. Isso aqui tá como a prova do Enem. O Enem bota assim, entre parênteses, para você saber, porque o Enem não dá tabela periódica. A UERJ dá na tabela. Então você vai ter que caçar na tabela. Ou seja, na próxima questão, a gente vai evoluir aos pouquinhos, e na próxima questão, mas ele já vai botar com a tabela para você colher. Gente, tudo
caminha no nosso processo para uma evolução passo a passo. Não fique com dúvida, você tem o chat, você tem canal, mas aí para. Gente, então eu quero saber quanto vale um mol de SO2. Um tempo. É muito importante saber, gente, você não olha a questão numa tacada, calcule o número de moléculas de SO2 presente em 320 gramas desse composto e sai assim aleatoriamente. Tem um roteiro, sabe? Quando você sabe que tem esse roteiro, você não erra mais questão nenhuma. Qual é o roteiro, gente? Você tem que saber fazer isso que o Mazei chama de linha padrão. Ó, a linha padrão, gente, é essa linha que você tem que você viu na outra página, ó, linha padrão. Que é isso aqui, gente, ó, 1 mol de SO3. Qual é a massa molar do SO3, Mazei? Ah, não sei. Massa molar, gente, é M-Tab. Se liga, ó. Qual é a massa molar do SO3? Isso aqui é a massa de 1 mol. Onde eu acho isso, gente? M-Tab. Isso aqui vai ser o... Mas eu acho que susto! é SO2. Ah, obrigado, lindão. SO2. Obrigado. O microfone meu tava alto, ele veio mó susto, mano. Ó, obrigado por avisar. Conclusão, gente, ó, S vale 32. Como você só tem um S vezes 1, mas ele acha que eu sou burro multiplicar por 1. Não é não. É que em casa você pode não lembrar de onde veio, né? Depois de estudando sozinho. Que eu tenho esse problema, né? Às vezes eu tô em sala e entendo tudo. Quando chego em casa, eu vou ter uma dúvida que eu não esperava. Que, ó, a vida é uma bobeirinha dessa, né? Então, gente, ó, quanto vale o oxigênio? 16. Só que você tem 2 oxigênios, gente, ó, vezes 2. Isso aqui vai dar quanto, gente? 32 com 32. A massa molar, gente, do SO2 é de 64 gramas por mol. E essa, gente, é a linha padrão que você precisa construir, ó. Saber que 1 mol de SO2 encerra 64 gramas. Da onde o Mazei tirou isso, gente? Da tabela. E isso aqui, gente, como sempre, 1 mol encerra 6 vezes 10 a 23, essa palavra é horrível, mas eu vou usá-la de novo. Entidades. Se você estiver trabalhando com molécula, 6 vezes 10 a 23 moléculas. Se você estiver trabalhando com átomos, 6 vezes 10 a 20. Se você estiver trabalhando com elétrons, 6 vezes 10 a 23 elétrons, que nem é o caso aqui, né? Tá? Mas a gente vai usar com elétrons, gente, sabe aonde? No assunto do final do ano, chamado eletroquímica. Você vai curtir e vai ter que lembrar disso aqui, eu vou revisar para ti. Então, gente, eu já sei que 1 mol tem 64 gramas e encerra 6 vezes 10 a 23 moléculas. Essa linha, gente, é a linha padrão para qualquer uma. A única diferença é que você vai pegar a massa daquela substância. Agora vamos ler a pergunta do Mazei e encaixá-la aqui na linha padrão, gente, ó. Calcule o número de moléculas. Mazei quer saber o quê? O número de moléculas, gente, ó. Eu vou botar X, então, ó, embaixo do número de moléculas, sacou? Presentes em 320 gramas. Mazei te forneceu a massa. Massa embaixo de massa. Número de moléculas embaixo do número de moléculas. Gente, ó, a massa que o Mazei quer saber é de quanto? 320 gramas. Cara, como toda boa regra de 3, gente, pra gente ficar bem safo. Sacou, não? Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Vai ficar assim a nossa continha, pessoal. Ó, primeiro fazendo essa linha, tá? Ó, 64 vezes x igual a, agora fazendo essa linha, tá, gente? A outra diagonal. 6 vezes 10 a 23 vezes 320. X, então, vai ser o que, gente? 6 vezes 10 a 23 vezes 320 sobre 64. Isso aqui, gente, a gente já pode cortar. Assim, ó. Tcum. Tcum. Sabe o que vai acontecer? Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 5. Mas ele sempre trabalha com múltiplo de 5 ou 10 para facilitar a tua vida. O vestibular também, mas às vezes ele te tenta derrubar, tá? Conclusão, gente, isso aqui vai dar, ó, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 10 a 23 moléculas. Mas aí, oi, amor. chama de mol. Ia me chamar de mal, é? Não, é porque eu fiz assim, eu primeiro achei a quantidade de mols em 320 gramas. Lindo. E aí depois eu multipliquei pelo número de Avogadro. Lindo, maravilhosa. Eu gostei.
Você não tem que fazer do meu jeito, tem que fazer do jeito que você se sinta melhor. E teu jeito é lindo. Parabéns, gostei muito. E você achou isso também, né? Ok. Agora, gente, só um comentáriozinho, Eu tá? achei isso. Deixa eu ver quem foi que eu gosto de marcar as pessoas. Porque assim, nas reuniões, eu costumo tecer comentário. Por exemplo, no teu caso, eu vou tecer um comentário negativo. A pessoa faz questão antes de mim. Olha essa pessoa. Problemática. Me amarrei. Gente, olha só, galera. Agora, cuidado que, em termos de dotação científica, o vestibular não gosta desse número, tá? O vestibular prefere que você bote 3,0, tá vendo? Vezes 10 a 24. Isso é frescura do vestibular. Mas a física te ensina essas coisas também, né? Sacou? Como é que é o esquema? Reparou? O número era 30. Eu diminui para 3. Se você diminui aqui, aumenta 10 no outro. Olha, aqui era 30 vezes 10 dá 23. Eu diminui de 30 para 3, aumentou em 10 ou 24 aqui uma vez. Sacou? Gente, tudo bem? Agora entendi. Tudo bem, galera? Tudo bem, meu povo? Fala assim, mas ei, pô, você tem o direito de fazer isso, tá? Mas ei, pô, tô começando a entender. Sabe por quê? A gente tá começando a explicar. Entendeu, gente? Então, você tá começando a entender, a gente tá começando a explicar. Mas ei, eu já entendi tudo, graças a Deus, porque a matéria é essa. Mas se você não entendeu tudo, não se culpe. Eu tenho TDAH e eu sei o que é isso, gente. Eu não tô falando que você tenha TDAH. Isso também não é uma doença, não. Eu não sou doente. Eu tenho só dificuldades. Foi? Então, você que tem dificuldade, cara, ó, toma no meu ombro aqui que a gente vai te levar pro Rock in Rio pra você assistir o show aqui de cima, sabe? Beleza? Pra gente se tem mais, tá, gente? Um monte de questão basiquinha, até a gente fazer as questões da ficha, não vai ser fofo? Tudo programado. Curtiu o assunto? Parece complicado, né? Mas no fundo é muito fácil de você entender. Tem um roteiro, tem um caminho. Entre aqui, passe por aqui e por aqui. Acabou e você chega lá. Então, cara, fica ligado. Se você curtiu, aciona o sininho para você ficar sabendo tudo que está acontecendo aqui nesse canal. Eu tô colocando vídeo novo toda segunda, quarta, sexta, sempre às 18. Se aparece uma prova tipo Enem, FUVEST, UFBA, qualquer prova que apareça, eu venho aqui resolver para você. E, cara, não tem uma coisa melhor que você ter apoio. Então, bicho, se inscreve, aciona as notificações. Se você puder deixar o teu joinha, maneiro, ajuda o canal. Se você puder compartilhar, bicho, isso é incrível, porque o canal dá muito trabalho e ele é feito para ajudar você. Se inscreve que na próxima eu já te vejo. Valeu? Até lá!